nome da pregação de hoje é A Volta de Jesus está próxima. Eu tenho certeza que hoje ela está mais próxima do que ontem. Mas muito do que é dito por aí tem muito mais a ver com teoria da conspiração e com ligações frenéticas e sem muita base, que são feitas a partir de interpretações alucinadas, que servem apenas para despertar curiosidade mórbida, ou melhor, para satisfazer a curiosidade mórbida de muitas pessoas. É impressionante também que os profetas do Apocalipse, que quando estoura uma guerra, imediatamente eles marcam o fim para o outro dia, eles têm errado sistematicamente. Têm errado sistematicamente sobre a marca da besta. Têm errado sistematicamente sobre os sinais. E é impressionante como eles ainda são ouvidos e ainda possuem credibilidade. Pegam textos que nitidamente já se cumpriram e forçosamente aplicam a alguma realidade, a algum acontecimento presente, cometendo erros básicos de interpretação. Aqui em Lucas 21, em Mateus 24 e em Marcos 13, nós temos a mesma história sendo narrada por escritores diferentes. É Jesus respondendo às perguntas dos discípulos. Qual o sinal da destruição do templo? Qual é o sinal da tua vinda? Jesus responde de maneira objetiva e clara. Estes textos é que devem ser base para interpretarmos toda a Bíblia, inclusive as passagens mais difíceis, como por exemplo de Apocalipse. Inclusive Paulo, quando fala sobre a vinda de Jesus, sobre esses temas escatológicos, ele apenas corrobora o que Jesus diz. Portanto, aqui está a base sobre a qual nós devemos desenvolver a nossa escatologia. Esse termo é um termo teológico para se referir à doutrina do fim dos tempos. A gente também deve se lembrar que, apesar, e é isso que você vai ver nesse texto, apesar de muitos pastores estarem falando da vinda, dos sinais de Jesus para apavorar o povo, as profecias foram dadas justamente por outro objetivo. O objetivo de acalmar o povo. A ideia é basicamente assim, como eu vou mostrar aqui para vocês. Haverá guerras, mas não se espantem. Isso faz parte, eu estou controlando isso. Não fiquem com medo. Jesus diz isso explicitamente. Não se assustem. E os pastores falam, olha a guerra, fiquem assustados. É o oposto do que Jesus faz. É o oposto. É o oposto. João teve a sua revelação e escreveu sobre o fim dos tempos e das coisas que já estão acontecendo. Porque aquela igreja estava sendo perseguida. E João falou que ela continuaria a ser. E qual foi o objetivo daquelas profecias? Para acalmar o povo. O povo poderia ser tentado a pensar, e agora? Há tantos cristãos morrendo, as coisas estão difíceis e parece que Jesus não vem. E aí João diz, calma, essas coisas vão acontecer. Calma, aguentem, fiquem firmes, fiquem em paz. Você vai notar aqui no texto de Jesus, em Lucas 21, que em relação ao povo de Deus, Jesus diz assim, em relação aos sinais, não se assustem. Mas em relação aos ímpios, Jesus diz, vocês vão ficar apavorados. Portanto, nós não devemos andar apavorados de coisa alguma, ansiosos de coisa alguma. Não foi este o objetivo das profecias. Foi justamente fortalecer a nossa fé e gerar em nós o temor santo. Aquele temor de viver uma vida piedosa, mas não apavorada. Esse é o objetivo desse texto. Trazer paz ao povo de Deus. Trazer confiança e certeza de que Deus é o regente da história. Deus controla a história, toda a história. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos ler então. Lucas, capítulo 21, verso 5. Alguns homens falavam sobre o templo, como estava ornamentado com pedras bonitas e doações de Herodes do Império Romano. E ele lhes disse, chegarão dias em que, disso que vedes aqui, não ficará pedra sobre pedra. Jesus profetiza, declara essas palavras mais ou menos no ano 30. No ano 70, o general Tito, em abril, sitia Jerusalém. As cidades eram feitas, cercadas por muralhas, e sitiar as cidades era um recurso de guerra, para forçar as pessoas a saírem de lá, levando-as à escassez de alimento, de água. Ele sitia, o general Tito sitia a cidade e 5 meses depois ele invade. Ou seja, cumprindo meticulosamente, você vai ver o que Jesus disse. Verso 7.
Então lhe perguntaram: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? Como eu disse para vocês, acho que em off só. Lá em Mateus nós temos a mesma história, mas lá duas perguntas são feitas. Senhor, quando o templo será destruído? E Senhor, qual o sinal da tua vinda? Mas aqui apenas uma pergunta é feita. Senhor, qual o sinal? Quando o templo vai ser destruído? Por que isso? Não há contradição. O que a gente tem aqui, com toda certeza, é: para os discípulos, o fim do templo era o fim do mundo. Para os discípulos, a destruição do templo significaria a destruição do mundo. A destruição do templo marcaria a vinda de Jesus Cristo. Por um lado, eles estavam errados, porque Jesus destrói o templo, permitindo isso, obviamente, por meio de Tito, mas ele não veio naquele momento. Mas, por outro lado, os discípulos estavam certos, porque a destruição do templo era, assim, um tipo da destruição de todo mundo. Vamos continuar. Verso 8. Ele respondeu: cuidado, não vos deixeis enganar, porque muitos virão dando falsos sinais para vocês. Jesus vai começar aqui agora a corrigir o entendimento que eles tinham a respeito dos sinais. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e chegou o tempo. Isso vai acontecer. Muita gente dizendo que o tempo chegou. Os profetas do Apocalipse. Os pastores do Apocalipse. Não os sigais. Verso 9. Quando ouvides falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá logo. O texto é confuso, eu pergunto para vocês. O texto é obscuro ou é claro? Porque estoura uma guerra, os pastores marcam para amanhã a vinda de Jesus. Mas Jesus está dizendo: calma. As guerras fazem parte do itinerário, do cronograma do fim do mundo. Mas não constituem-se um grande sinal, porque o fim não virá logo. É o que ele está dizendo aqui. E eu vou explicar isso já mais à frente. Verso 10. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. E em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas, antes que todas essas coisas aconteçam, eles vos prenderão e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Decidam no coração não premeditar como fareis a vossa defesa, pois eu vos darei palavras de sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir a elas, nem contradizê-las, como a gente vê isso se cumprindo aqui no próprio livro de Atos. E serei traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por causa do meu nome sereis odiados por todos, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. No sentido de que nenhum de vocês vai morrer antes da hora. Tudo que acontecer com vocês é porque eu permiti. Nenhum fio de cabelo de vocês vai cair por vontade dos romanos ou de alguém. Se cair, vai cair porque eu permiti. Verso 19, pela vossa perseverança alcançareis a vossa vida. Verso 20, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que chegou a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque esses dias serão de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque é mais difícil fugir grávida. Pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Eles cairão ao fio da espada, serão levados e cativos para todas as nações. Isso aqui é assustador. É assustador. Sabe por quê? Porque no ano 70 o general Tito invade, como Joséfo explica, mata mais de 1 milhão, talvez ele esteja exagerando, mas muita gente morreu, prende mais de 100 mil pessoas e espalha todos os judeus, de modo que somente em 1948 eles se reúnem como nação de novo. Mas olha que coisa interessante. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Isso aqui é assustador. Apesar de os judeus se estabelecerem novamente como nação em Israel, lá em Canaã, de cada 5 homens que estão lá agora, só 1 é judeu. O domo da rocha, onde o lugar do templo, está lá, no lugar do templo. O domo da rocha, que é a mesquita dos muçulmanos, está bem no lugar do templo. É recheado de muçulmanos lá. É recheado de gente de todos os lados, como o texto está dizendo. E pisada mesmo, porque guerra e mais guerra ao longo de toda a história aconteceu ali. Se tem um lugar pequenininho,
que era puro deserto e desejado por todas as nações. Motivo de discórdia o tempo todo. É o que o texto está dizendo. Verso 25. E agora então Jesus fala da vinda dele. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E haverá sinais, está vendo? A gente quer saber os sinais da vinda? Está aqui, ó. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror. Está vendo? Em relação ao povo de Deus, o que Jesus disse? Vai ter guerra, vai ter perseguição. Não se assustem. Nem um fio de cabelo de vocês vai cair, se eu não permitir. Não se assustem. Está vendo? Essa é a mensagem para a igreja. Não se assustem. Mas em relação aos ímpios, perplexos, arruinados, angustiados. Esse é o texto. Verso 26, então, os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem, Jesus, vindo com poder e grande glória numa nuvem. Quando essas coisas começarem a acontecer, esses são os sinais. Exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E lhes contou uma parábola. Olhai para a figueira. E muitos interpretam que a figueira é Jerusalém, ou melhor, é Israel. Não é, o próprio texto explica. E ele lhes contou uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando começam a brotar, e as observais, vós mesmos sabeis que o verão está próximo. Ele faz uma comparação. Qual o sinal de que o verão está próximo? A figueira. Floridinha, os frutinhos ali. O verão está chegando. Aí ele compara. Ele continua. Verso 30. 31. Da mesma forma, quando virdes estas coisas, ele não diz, quando virdes Israel, não, estas coisas, estes sinais que ele acabou de falar. Então a figueira representa estes sinais aqui. Sabei que o reino de Deus está próximo. Verso 32. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O que de fato aconteceu? No ano 70, Jesus diz isso no ano 30. No ano 70, o general Tito vem, invade e destrói tudo. Arrebenta com tudo. 40 anos depois apenas. Verso 33, céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Mais uma vez então. Mateus 24 narra a mesma história, mas lá os discípulos fazem duas perguntas. Quando o templo será destruído e qual o sinal da tua vinda? O que a gente tem aqui então é que parece que os dois eventos se entrelaçam, que um evento é um tipo, uma figura do outro. Que a destruição do templo é uma figura para a destruição de todo o mundo. Parece que os discípulos entendiam de maneira errada e Jesus escreve isso para consertar o entendimento deles e para trazer consolo à igreja, consolo ao povo de Deus e desespero aos ímpios. Comecemos assim então. Primeiro, os sinais errados. Do verso 7 ao 17, Jesus, tudo indica que está corrigindo os discípulos. Olha, nem tudo que parece ser um sinal do fim, de fato é um sinal dessa natureza. Quer ver? Vamos ler lá de novo, verso 7. Verso 8. Cuidado, não vos deixeis enganar. Vai ter gente falando aqui, o Cristo, Jesus voltou. O Cristo está ali. Olha, chegou o tempo. E ele está dizendo, não se deixe enganar. E aí ele fala das guerras. Vocês vão ouvir falar de guerras, mas isso é normal. Isso não é o fim, é o princípio. O fim não virá logo. Por que as guerras, elas fazem parte, obviamente, da cronologia do fim do mundo, mas elas não constituem um grande sinal? Porque um sinal é uma coisa atípica. Atípica. As guerras não são. As guerras são uma constante no mundo. Leia na própria Bíblia a quantidade de guerras que a gente lê na Bíblia. Tanto lá com Abraão, que era um homem de guerra, tinha o seu exército. Depois a gente lê quando o povo de Israel entra em Canaã, mais guerra. Se estabelecendo lá, eles lutam contra jebuseus, filisteus, todo tipo de desgraça, todo tipo de inimigos, eles lutam ali. Depois o texto bíblico declara que a Síria vem, luta contra eles, povoa o lugar. Depois a Babilônia vem, povoa o lugar, luta contra eles. E depois a gente sabe que Alexandre o Grande e os romanos e mais um monte de gente foi ali e estabeleceu guerra aí o tempo todo. E na era pós-igreja, a gente sabe também que o mundo sempre viveu em guerra. Os romanos se estabeleceram como um povo de guerra. E conquistaram o mundo na base da espada. E no quarto século, quando eles foram derrubados pelos bárbaros, também foi com base na espada. Foi tudo com base na guerra. O tempo todo. E ao longo da história, é isso que a gente tem visto. Ao longo da história. Pequenos períodos de paz. O típico, o normal. É um estado de guerra constante. Um autor contou 300 guerras
nos últimos 13 anos no mundo. Agora mesmo, o mundo está em guerra. Você tem guerra na Ucrânia, você tem guerra em Israel. E se você contar as guerras de facções que a gente vê por todos os lados no nosso país, na América Latina, o tempo todo, o tempo todo. Se você olhar para trás, os movimentos revolucionários, o tempo todo estabelecendo guerras, o tempo todo. Portanto, são coisas que acontecem, fazem parte, vão acontecer. Mas os discípulos não deveriam se espantar. Por quê? Porque William Hendrickson, comentando sobre isso, ele fala, justamente naquela época, havia uma famosa Pax Romana. Havia. E aí, ao surgirem as guerras, eles poderiam pensar, agora acabou. E aí Jesus diz, não é o fim. Isso vai acontecer, mas não é o fim. Ele continua. Ele fala, olha, fome, terremoto, tudo isso é o princípio das dores. Tanto aqui quanto em Mateus a gente vê isso. Não o fim, é o princípio. De modo que fome, terremoto e desgraças também são uma constante no mundo. A gente vê vários relatos de períodos de fome na própria Bíblia, um dos mais famosos, de José, na época de José. O profeta Ágabo, no Novo Testamento, falou de um período de fome. A gente vê na época de Elias, período de fome. Várias e várias épocas de fome na própria Bíblia. E ao longo da história também. Antes da Revolução Industrial, a gente sabe que as pessoas não davam nomes aos seus filhos porque a maioria morria de fome. Ainda hoje, mesmo com todo o progresso, mesmo assim, ainda tem muita gente morrendo de fome, mesmo no nosso país. Eu fui pregar lá no Nordeste, e aí estou lá numa região rica, petrolina, aí eles falam, pastor, dali, ó, anda 30 minutos, fome e miséria. Absurda, profunda. É uma constante. Terremotos também. Ele fala, ó, vai ter terremoto mesmo. Mas não pense, teve um terremoto, pá, tá ali, amanhã o mundo acaba. Não, por quê? Porque é uma constante. O Vesúvio, Pompeia, 1755, 60 mil pessoas morreram em Lisboa. Na Calábria, em 1783, 30 mil. Mas olha que coisa interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui os terremotos mais letais. Aconteceram há muito tempo. Os mais letais nem aconteceram agora. O maior de todos foi na China, 1556, 830 mil mortes. Segundo, na Índia, 1737, 300 mil. Depois a gente tem na China de novo, 1920, 200 mil mortes. No Japão, 1923, 143 mil mortos. Depois, em 1290, 100 mil mortes, na China de novo. No Azerbaijão, 1667, no ano 1667, 80 mil mortos. Está vendo? Um dos maiores nem foi tão recente, porque é uma constante. É uma constante. Ou seja, Jesus está dizendo, essas coisas vão acontecer, mas não se apavorem. É normal que elas aconteçam, mas elas não constituem um grande sinal, porque isso acontece o tempo todo. Depois o texto continua, do verso 12 em diante, Jesus diz que os crentes serão perseguidos. E lá em Mateus 24:11, falando da mesma passagem, Jesus diz que falsos mestres vão se levantar. Essas coisas estão juntas, ó, falsos mestres e perseguição aos crentes. Porque geralmente são os falsos mestres com seus ensinos errados que dão a base também para o mundo perseguir os verdadeiros crentes. É o pastor do amor que vai ser a chancela para a gente perseguir, para a gente ser perseguido. É isso que ele está dizendo. Lá em Mateus 24:14, a gente tem de fato o que a gente vê como um sinal. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então verá o fim. Aqui a gente tem de fato um sinal claro. Olha, para que o fim venha, é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Se o Joshua Project estiver certo, dos 8 bilhões de habitantes que existem no mundo, esse projeto diz o seguinte, quase 4 bi nunca ouviram o evangelho. Basta dar uma olhada aí nos países islâmicos. Eles não sabem mesmo o que é evangelho. Até ouvem sobre Jesus porque o Islã fala dele, mas não ouviram o evangelho. É proibido. É proibido. E o texto está dizendo, esse evangelho tem que ser pregado. Não é falar de Jesus, porque o Islã não prega o evangelho. Eles falam mentiras sobre Jesus. 4 bi. Ainda não ouviram. O que Jesus está dizendo, diz William Hendrickson, é que os eventos conclusivos da história do mundo deverão ser precedidos pela proclamação do evangelho a todas as nações. Então os pastores estão olhando para as guerras, deveriam olhar para o evangelho. Quanto de evangelho foi pregado no mundo?
Este fato é um sinal inequívoco e claro. O evangelho vai ser pregado e aí virá o fim. O evangelho será pregado e aí virá o fim. É um sinal claro. É um sinal claro. Segundo, a destruição de Jerusalém, um tipo do juízo final. Do verso 20 ao 24, Jesus trata disso, da destruição do templo. Quando virdes Jerusalém, verso 20, cercada de exércitos, sabei que chegou a sua desolação. No início de abril do ano 70, o general Tito sitiou, ou seja, cercou Jerusalém. 5 meses depois, ele invadiu, como Jesus disse. Quando vocês virem, este é o sinal. Eles vão sitiar primeiro. Não poderia ter invadido primeiro, senão a profecia é falsa. Seria falsa. É assustador. E como eu já citei aqui para vocês, os judeus serão espalhados e Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se completem. O que tudo indica é que esse tempo dos gentios é até o dia da vinda de Jesus. Jerusalém será pisada por gentios que vão lá, vão pisar, vão arrebentar, vão habitar lá, vão guerrear lá. E é o que de fato tem acontecido ao longo de toda a história. Tudo isso aconteceu exatamente como Jesus previu. Por que isso é tão importante? Se tudo o que ele disse em relação à destruição do templo se cumpriu meticulosamente, por que não crer que tudo o que ele disse em relação à destruição do mundo vai acontecer exatamente do jeito que ele disse? É a nossa segurança. Nós não estamos crendo no escuro. Um homem não pode prever o futuro. Jesus disse e aconteceu meticulosamente do jeito que ele disse. Por quê? Porque ele é Deus, porque ele falou a verdade, porque ele é a verdade. E isso nos garante segurança em tudo que ele disse e que nós podemos ficar em paz com as palavras dele. Terceiro, a grande tribulação. Aqui, no texto de Lucas 21, verso 20 até o 24, a gente não lê a palavra grande tribulação explicitamente. Mas lá em Mateus, tratando do mesmo trecho, Mateus usa grande tribulação, dizendo que Jesus usou esse termo. E isso é muito importante, porque aquilo que aconteceu, aquela grande tribulação que aconteceu com os judeus, antes de Jesus, antes de Tito destruir Jerusalém, aquela grande tribulação era um tipo da grande tribulação que antecederá a vinda de Jesus Cristo. E aí, em Mateus 24, é a mesma história, a gente lê assim, ó. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no sinal o Filho do Homem, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Está vendo? Esse é um sinal, a grande tribulação. Esse é um sinal. E se você ler aqui, você vai notar o seguinte. Do verso 20 ao 24, ele descreve a grande tribulação dos judeus. E aí, logo em seguida, ele fala, haverá sinais e vocês verão Jesus. É a mesma coisa que a gente está vendo aqui em Mateus 24. Primeiro, a grande tribulação, e os crentes vão passar por ela, tudo indica, é pelo menos o que a gente crê, é o que parece quando a gente lê. E depois, então, a vinda de Jesus Cristo. A queda de Jerusalém é um tipo da vinda de Jesus. E tudo indica que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque veja esse texto. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Desculpa. João viu crentes, o povo de Deus, e perguntou, quem é isso aí? E aí ele responde, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Na visão dispensacionalista, se crê que Jesus arrebata a igreja, e aí se inicia a grande tribulação, e a igreja não estaria aqui. De modo que a igreja seria poupada. Mas o texto está dizendo, olha, haverá crente aqui. Haverá crente aqui. Mateus 24 também diz assim, não tivessem aqueles dias, os dias de grande tribulação, sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, mostrando que haverá escolhidos na grande tribulação. Eles podem responder assim, não, pastor, é que isso aí tem a ver com as pessoas que vão se converter. Mas Paulo diz que só há um método de conversão, só há uma maneira. Pregação do evangelho efetuada pelo povo de Deus, pela igreja. Como ouvirão se não há quem pregue? Se a igreja não está aqui, como ouvirão?
Como ouvirão o evangelho se não há quem pregue? Portanto, para nós, tudo indica que a igreja passará pela grande tribulação. Na minha opinião, o problema da visão pré-tribulacionista é tirar o elemento de fortalecimento que as profecias visavam. Por saber que uma grande tribulação viria, por saber que os romanos viriam para destruir Jerusalém, o povo estava atento. O povo estava atento. É por saber da grande tribulação que o povo estará preparado. Vigiai. Vigiai. Estejam fortalecidos. E tem um texto de Mateus 24 também que narra a vinda de Jesus, que é o mesmo texto aqui, assim. Então, se alguém vos disser, eis ali o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vê-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, ele está ali no deserto. Ó. Ele veio sim, mas ele está escondidinho. Não saiais. Ou ei-lo, Jesus está no interior da casa, no escondidinho. Não acrediteis. Ele não vai vir escondidinho, não. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como um relâmpago, todo mundo vê. Não será oculta, será visível. E tem uma outra grande questão muito importante aqui. Jesus está explicando para os discípulos o sinal da sua vinda, e ele não menciona essa ideia de duas vindas. Isso é fundamental também para a gente interpretar. Como que Jesus poderia esquecer-se de um detalhe tão fundamental quanto esse? Jesus não menciona, o que nos leva a acreditar que o povo de Deus vai enfrentar. Mas se você acredita que não, aí talvez não tem problema não também. Aí vai ser até melhor, né? Espero que você esteja certo. Até espero. E quarto e último lugar, a vinda do Filho do Homem. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem. E aí ele usa a parábola da figueira para dizer, quando vocês olham a figueira, ela está floridinha, vocês dizem, o verão está chegando. Então quando vocês virem esses sinais que eu acabei de falar, todos esses aqui, o evangelho sendo pregado por todas as nações, a grande tribulação, esses sinais na natureza, saibam, está chegando. E esses fenômenos aqui, tudo indica são literais. Lembra que lá em Lucas 23, 44, no dia da crucificação de Jesus, o texto bíblico diz que o céu se escureceu meio-dia. Meio-dia. Então, o que tudo indica é que isso aqui acontecerá de maneira literal. Haverá, de fato, sinais mesmo nos céus. Portanto, o que tudo indica aqui é o seguinte. O sinal da figueira é, ao verem o evangelho sendo pregado em todo o mundo, os cristãos sendo perseguidos na grande tribulação e havendo apostasia, e Jesus desenvolve isso, ele continua a desenvolver isso lá em Mateus 24, que na realidade o grande sinal da vinda dele não seria a guerra, mas a paz. Seria a paz. Ele diz isso lá. Os homens estariam se casando e vivendo de boa, como nos dias de Noé, que nem imaginavam que haveria um dilúvio, porque não chovia, a terra era regada por baixo. Nem imaginavam. Viviam em paz. Como Paulo confirma isso ao falar do fim dos tempos. Quando eles disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Então, esses são os sinais. Evangelho pregado em todo mundo. Os cristãos sendo perseguidos numa grande tribulação, num período de apostasia e do anticristo. Sinais nos céus. O universo e o cosmos pregando sobre a vinda de Jesus. Quando virmos todas essas coisas, diz Jesus, saibam que a redenção de vocês se aproxima. Eu sei, a minha foi extremamente simples. Se você assiste uma pregação deles, eles fazem ela uma ligação com geopolítica, com não sei o que lá e bababá. A minha foi muito mais simples, eu sei. Eu prefiro ficar com as palavras de Jesus, entendendo aquilo que de fato ele disse e me lembrando desses dois grandes pontos. Dois grandes pontos que eu falei e vou reafirmar. Jesus fala para o seu povo e diz, não se assustem quando as guerras estourarem.
E não fiquem com medo quando vocês forem perseguidos. Nenhum de vocês vão cair antes da hora. Nenhum fio de cabelo de vocês vai cair sem a minha permissão. Essa é a profecia de Jesus. Este é o objetivo dele. Acalmem-se, meu povo. Ao mesmo tempo, o texto diz: os ímpios vão ficar horrorizados, vão ficar angustiados e vão desmaiar. Vocês não. Portanto, meus queridos irmãos, o grande objetivo de Jesus ao falar sobre o futuro não é para satisfazer curiosidade mórbida. O objetivo não é despertar a curiosidade das pessoas. O objetivo de Jesus foi fortalecer o seu povo e dizer: não se assustem. Eu estou convosco todos os dias, a minha mão soberana estará sobre vocês. E um dia, toda lágrima de vocês será enxugada, porque um dia vocês verão no horizonte um sinal. E todo olho verá. Eu, montado em meu cavalo branco, na minha coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E todo olho verá. E os ímpios vão lamentar. Os ímpios, diz o texto, eles vão pedir: montes, caí sobre nós. E escondei-nos da ira do Senhor. O que eles estão dizendo é: preferimos ser esmagados por uma cordilheira, por uma montanha, do que enfrentar a ira do Cordeiro. Essa é a mensagem em relação ao mundo, de desespero. Como o Antigo Testamento disse que o dia do Senhor é dia de pavor, é dia de trevas, como o texto diz. A lua vai perder a claridade, o sol vai perder a claridade, as estrelas vão cair do firmamento, e o texto bíblico diz que os homens vão ficar apavorados. Entretanto, o povo de Deus vai dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E de qualquer forma, pode ser que a vinda de Jesus aconteça daqui a alguns anos, sei lá, mas como eu sempre digo, para mim pelo menos não vai passar, eu acho que aí de 40. Sei lá, se eu comer bastante coisas saudáveis, 50. Mas pode ser amanhã. Se eu morrer amanhã, pode ser daqui a alguns dias. Para todos nós, a gente não sabe. Para nós, o dia da nossa morte a gente sabe. Se Jesus vai vir daqui a 10 dias ou 100 anos, a gente não sabe. Mas que a gente tem, a maioria aqui, uns 50, 60, 70 anos, a gente sabe. E a Escritura declara que nós devemos viver para Ele todos os nossos dias, sabendo que tudo que foi feito por Ele e para a glória dEle. E que um dia nós estaremos diante dEle e seremos julgados por tudo que nós fizemos. E nesse dia, os fiéis vão ouvir: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E os ímpios e falsos crentes vão ouvir: saiam daqui. Mas Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, curamos em Teu nome. Saiam daqui, eu não conheço vocês. Ele vai dizer isso para os falsos crentes. Ele vai dizer isso para aquelas pessoas que até frequentaram a igreja, mas não tinham uma fé verdadeira. Mas para o povo dele, a Bíblia declara: se iniciará a glória, a eternidade, um período de gozo eterno, onde não haverá mais angústia, nem imposto. Aí que vença? Nem imposto. Só isso aí já vai valer, né? Nem imposto, nem desgraça, nem sofrimento, mas nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Vamos ficar de pé?